Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja você no seu lar, no seu trabalho, que a bênção do Senhor possa te alcançar, onde quer que você esteja. Esse é o meu desejo sincero. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre o novo nascimento, que é o batismo do Espírito Santo, e o processo com que isso acontece, a maneira que Deus trabalha nesse processo. A escritura que eu queria tomar aqui se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e farei com que guardes os meus juízos, e os observeis. Amém? Que a bênção de Deus seja acrescentada à eterna palavra dele. Amém. Bom, irmãos, como eu disse aqui no princípio, já desde no início já, que eu gostaria de compartilhar com vocês o modo em que Deus opera esse trabalho, né? Notamos que a Escritura diz que existe um processo que começa recebendo um novo coração, e através de um novo coração, um novo entendimento. Eu gostaria de ler aqui algumas palavras da mensagem, Doutrina da Mensagem, onde está escrito assim: Agora, receber um novo nascimento é uma série de acontecimentos que começa com receber um novo coração, que é uma nova maneira de pensar, e em seguida um novo espírito surge através dessa nova maneira de pensar. E esse espírito são novos desejos. E finalmente você está pronto para o próprio Espírito de Deus, a sua própria vida, a vida de Deus, entrar em você. Amém? Agora, o irmão Branham disse na mensagem Nomes Blasfemos, ele disse: Agora, vindo a você a sua fé mental, bem aqui, vem o Espírito Santo, descendo através dessa sua fé mental e transforma em uma fé espiritual. Então a fé espiritual só reconhece a palavra somente. Agora, tem uma outra citação do irmão Branham que ele diz assim: quando Deus unge aquilo que está aqui na sua mente, isso começa com uma fé mental. E quando o Espírito unge essa fé mental, ela cai para o coração, que é onde habita a alma, e ela se transforma em uma revelação espiritual e dinâmica. Então, se temos uma revelação, ela teve que primeiro vir através de um entendimento mental. E quando você recebe este entendimento mental, você está recebendo um novo entendimento. Você está recebendo um novo coração. E o irmão Branham nos ensinou que toda vez que a palavra coração aparece na Escritura, ela fala de um entendimento. O coração fala de entendimento. E é por isso que o apóstolo Paulo disse no livro de Efésios que os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração, sejam iluminados. Então, quando Deus unge a partir daqui, e ela cai para cá, e isto traz a você novos desejos. Você entende? Então a primeira coisa que você precisa receber é um entendimento correto das coisas. Então Deus unge aquele entendimento correto que você recebeu e passa de um entendimento mental para uma revelação espiritual quando desce para o seu coração. Agora, da mensagem A Personificação do Cristianismo, o irmão Branham disse assim: Mas Deus teve que lhe dar um novo espírito. Por quê? O espírito que você tinha, você não conseguia se dar bem nem consigo mesmo com aquele espírito. Então como que você vai se dar bem com Deus?
pessoa que não consegue se dar bem consigo mesma. Ela ouve qualquer coisa que desagrada a ela, ela fica nervosa, né? Ela tem procedimentos desequilibrados, porque ela tem um espírito que não se dá bem nem consigo mesmo. Como vai se dar bem com Deus, né? Então, Deus tem que te dar um novo coração. Deus teve que dar um novo coração, não um remendado, mas uma nova maneira de pensar. Esse é o novo coração. Ele teve que lhe dar uma nova maneira de pensar. Então, depois disso, então eu vos darei um novo espírito. É a sequência da escritura, tá vendo? Um novo coração, um novo espírito. E o que é isso? É um novo desejo. O que esse desejo diz? Esse desejo diz: eu quero fazer o que é certo. Mas, ora, esse é o novo espírito. Então, note a ordem da escritura. Depois que você receber um novo coração, um novo espírito, ele diz: então eu colocarei o meu espírito. Você vê? Isso é o que a escritura diz. Essa é a ordem numérica das escrituras. Um novo coração, um novo espírito, então o Espírito de Deus. Portanto, se uma pessoa realmente nasceu de novo, ela recebeu o Espírito de Deus, ela entenderá a doutrina da palavra de Deus. Ela entenderá a doutrina de Cristo quando a doutrina for falada. Porque ela tem uma nova maneira de pensar. Ela tem a maneira de Deus pensar. Então, no sermão A Chave é a Porta, o irmão Branham disse: nenhum homem pode entender a palavra de Deus fora do batismo do Espírito Santo. E quando um homem diz que ele tem o Espírito Santo e se opõe contra a palavra de Deus, como que isso pode estar certo? Ele diz que tem o Espírito de Deus e vai contra a palavra que esse Espírito que ele disse que tem escreveu a Escritura. Então a palavra de Deus foi escrita pelo Espírito Santo. Ele diz que tem o Espírito Santo e nega a palavra. Como que pode ser isso? Isso é impossível. Então ele diz, ele se opõe, né, à palavra de Deus. Tem alguma coisa errada. Então veja, no sermão Obra-prima Identificada de Deus, o irmão Branham diz assim: como que um homem pode ter o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo que escreveu a palavra, e um homem dizer ter o Espírito Santo negar a palavra? Veja, como o Espírito Santo em você pode negar sua própria palavra que foi enviada a você? Eu não consigo entender isso. Tem que concordar com toda a palavra. E se o seu Espírito em você não pontua cada promessa, cada ponto, cada palavra de Deus com um amém, existe algo errado. Com certeza existe. Deus disse em Isaías capítulo 55, no verso 6, ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele nos disse que a única maneira de você entender os pensamentos de Deus é ter o Espírito de Deus em você. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração. Lembre-se que coração fala de entendimento, né? Assim são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, só aqueles que amam a Deus recebem um entendimento, um novo coração. Pois Deus revela a eles pelo seu Espírito. Portanto, se você não tem o Espírito de Deus, como que você vai ter essas coisas reveladas a você? É impossível ter a revelação de Deus sem ter o Espírito de Deus, sem ser nascido de novo. Você pode ter uma religião, né? Como existem muitas religiões
e cada uma tem seu modo de pensar. Mas nenhuma dessas religiões que não nasceram de novo, a quais existem membros ali que não têm um novo nascimento, não tem como eles terem a revelação de Deus. Eles terão teorias, mas nunca o pensamento revelado de Deus, porque não nasceram de novo. Então, você vê, o Espírito de Deus entrando em você é o que te faz vivo para a palavra. Então é o Espírito de Deus em você que faz você vivo para a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 45, nos diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, o segundo Adão, que seria Cristo, foi feito em espírito vivificante. Portanto, é o Espírito de Deus que ele colocou em seu Filho. Lembra que Cristo é o segundo Adão, Jesus é o segundo Adão, que foi liberado de volta para a igreja, que o faz um espírito vivificante. Pois Paulo também nos diz em Romanos: e se o espírito daquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos habita em vós, este mesmo espírito vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, você não recebe o espírito segundo o primeiro homem, que através de Adão veio a morte, mas através de Cristo veio a vida. Então você recebe aquele espírito que estava em Cristo, que era o Espírito de Deus, que faz você vivificado para a palavra. Se aquele espírito, se o espírito daquele, de quem? De Deus, que estava em Cristo, habita em vós, este mesmo espírito é o que vos vivificará para a palavra, primeiro na mente e depois no corpo, porque é uma sequência de acontecimentos, né? Primeiro você precisa receber um entendimento, ter uma transformação na sua mente, para depois ter uma transformação no seu corpo. E é o que os filhos de Deus estão esperando, a redenção do corpo, a transformação do corpo. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará os vossos corpos mortais. Este é o Pai, este é Deus, pelo Espírito que em vós habita. Então, como que você vai ter o seu corpo glorificado se você não tem uma mente transformada primeiro? Porque a primeira coisa acontece na mente. Você sabe que todas as obras do corpo, ela só é feita depois de ter sido pensadas, raciocinadas, né? Então a primeira coisa é que acontece em sua mente. Então esse é a ordem de Deus. Uma nova mente, um novo coração, um novo modo de pensar, um novo desejo. E depois então vem a transformação do corpo. Agora, Deus é Espírito. E no princípio era a palavra era Deus. E Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então, se a palavra de Deus está em você, o Espírito de Deus, ele vivificará seu corpo mortal. Então nós temos que ter uma transformação de mente para receber a transformação de corpo. Tá vendo? Primeira transformação de mente. Isso acontece antes da vinda de Jesus Cristo. Isso acontece na presença. Deus está aqui para te dar uma transformação de mente para o próximo passo, que Paulo chamou de adoção, que é a transformação do seu corpo. Mas se você não tiver uma mente transformada, renovada, você não terá um corpo transformado e renovado para ser semelhante ao corpo de Jesus. Porque não se pula etapas. Não tem como bulir, né, o projeto de Deus para essas coisas. Então, é extremamente necessário ter uma transformação de mente, uma renovação. Então veja, agora o novo nascimento te prepara para uma transformação de corpo. Lembrando que o novo nascimento é aquilo que a gente já desde o princípio tem tratado. O novo nascimento é uma transformação de mente, uma renovação que te faz pensar diferente. Diferente como? Te faz pensar como Deus pensa. Paulo chegou a dizer: nós temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque
porque você sabia o que Cristo, você sabe o que Cristo sabia, você conhece o que Jesus conhecia. Então, a próxima coisa é o corpo, foi o que aconteceu com Cristo. Veja, o novo nascimento te prepara para uma transformação de corpo. Note que aqui Paulo nos diz que o Espírito de Deus, o Pai, que também vivificará seu corpo mortal. E nós sabemos que Deus faz isso pela renovação da mente. Então, se esta é a hora da transformação do corpo, transformação de corpo mortal para imortal, então o Deus Pai deve estar aqui para mudar o nosso corpo. E nós sabemos que para que isso aconteça, nós devemos receber primeiro uma renovação de mente. Então, onde tem escritura para isso? O livro inteiro de Efésios nos diz isto. No capítulo 1, no versículo 13, está escrito assim: em quem vós também estáis. Em quem? Em Deus, em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Nele quem? No evangelho de Cristo. Em outras palavras, depois que a mente recebeu essa fé mental, ele disse então: fostes selados com o Espírito da promessa. Deus não te sela e depois te dá uma transformação de mente. Não. Ele primeiro te dá uma transformação de mente e depois te sela. Então aqui está o batismo do Espírito Santo. Primeiro vem a transformação de mente, a renovação de mente, um novo modo de pensar. Através desse novo modo de pensar, novos desejos. Quero fazer o que é certo, quero fazer a vontade de Deus. Tá vendo? Agora, em Efésios capítulo 18, voltando aqui, ele diz assim: tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Então, depois de ter tido a compreensão correta, conhecer as coisas como Deus faz, conhecer a Deus, o Espírito de Deus, conhecer ao Pai, ao Filho, conhecer como que Deus age, a sua essência, a sua natureza, você então entenda, né, qual que é a esperança da sua vocação, para que você foi chamado, ou a expectativa ardente do teu chamado. Em outras palavras, ele está dizendo que os olhos do vosso entendimento possam saber do que se trata as coisas de Deus, né? Então você saberá para que e por que Deus te chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O espírito de sabedoria e revelação no conhecimento do Pai é o espírito de adoção. Entende? O espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Pai. Quando você conhece o Pai. Esse é o espírito de adoção. Adoção quer dizer a transformação do seu corpo batido para ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus. E é para te aprontar para a adoção que vem esse espírito de conhecimento e de sabedoria. Veja, mas o irmão Branham nos ensinou que o menino, ainda que fosse filho, era colocado sob tutores e governadores até a hora da adoção. E quando ele tinha a mente do pai, então ele era digno de ser adotado. E então tudo que pertencia ao pai era compartilhado coigualmente com o filho. Agora, eu espero que vocês peguem isso, captem isso. Deus veio nesta hora com o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de si mesmo para nos dar uma transformação de mente, para nos aprontar para a transformação do corpo. A transformação do corpo que Paulo chamou de adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você vê então que é necessário, para ser fielmente ensinado, é necessário 2. Para ser fielmente ensinado, é preciso 2.
É necessário um que é fiel para ensinar, esse é Deus, esse é o Espírito de Deus. E é necessário outro que seja fiel para se calar e ouvir. Esta é a pessoa que está ouvindo o ensino da palavra, né? Se o que dizemos está de acordo com a palavra, então não somos nós que estamos ensinando, é o Espírito de Deus através de um vaso. Então nunca se deve olhar para o vaso, mas sempre para a natureza daquilo que está sendo ensinado. Os judeus, por exemplo, né, os filhos de Israel, algo que eles sempre fizeram muito bem foi ter esse discernimento. Eles nunca estavam prestando atenção em que forma, em que morfe Deus estava, né? Se ele estava num redemoinho, se ele estava numa coluna de fogo, ou se ele estava em um profeta. Eles nunca deram muita atenção para isso no passado, mas eles estavam sempre dando atenção de ter o discernimento de reconhecer a natureza que estava por trás daquele véu que Deus estava. Porque aquilo eram véus, né, que estavam cobrindo ali a natureza de Deus. Então veja, mas eles sempre davam atenção à natureza de Deus. E eles chegaram a ter o discernimento, a entender, a compreender que a natureza de Deus nunca muda. Deus mudava a sua forma, mas nunca mudava a sua natureza, né? E hoje é da mesma maneira. Deus muda a sua forma, mas nunca muda a sua natureza, como diz a Escritura, né? E Deus falou aos nossos pais através dos profetas, e Deus de várias formas e várias maneiras falou, né? Nos falou pelos pais, falou pelos profetas, mas neste último dia tem nos falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e através de quem ele também fez o mundo. Isso é o que a Escritura diz. Então o que acontece? As pessoas hoje estão olhando para o vaso que Deus está usando e não estão conseguindo discernir que aquela natureza de Deus estava nesses vasos. Então eles começam a chamar de Deus aquele vaso que Deus está usando. É o que aconteceu com os unicistas, com os trinitários. Eles chamam de Deus o Filho unigênito de Deus, né? Que foi Deus constituiu o herdeiro de tudo, mas que não é o próprio Deus, mas é o vaso que Deus escolheu para habitar 100% ali em plenitude. E mesmo Deus habitando nesse vaso 100% em plenitude, isso não fez dele o próprio Deus. Porque existem aí coisas que contradizem quando eu digo que Jesus é Deus. Então eu preciso mudar toda uma estrutura lógica, né? E lógica também, porque veja, Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele não nasceu. Se Deus é eterno e ele é imortal, a Bíblia diz ao único Deus, eterno, imortal, invisível, seja toda a honra e toda a glória. Então veja, Jesus nasceu. Então é ilógico dizer que ele é Deus. Nesses termos é ilógico. Quando eu digo que ele é Deus manifestado em carne, tudo bem, porque é o Deus invisível através de seu Filho visível. Porque Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então nós só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Deus habita 100% em seu Filho. Isso tudo bem, mas ele não pode ser o próprio Deus, porque Deus não nasce, Deus não morre. E por isso que o Filho de Deus precisou ser enviado, porque através daquele corpo ele poderia morrer, mas Deus não tem como Deus morrer, ele é imortal. Então isso é o que acontece quando não se conhece, quando não se tem um novo nascimento, quando não se tem o batismo do Espírito Santo para ter a mente de Cristo, né? Então é necessário, né, dois para que isso aconteça. Um que seja fiel para ensinar, que é Deus, e um que seja fiel para aprender, para ouvir, para se calar e ouvir. Então você não pode liderar até que você aprenda a seguir. E você não pode ser cheio até que você se esvazie.
Você não pode ter a mente de Deus até que você se livre da sua própria mente. Então você tem que deixar os seus pensamentos de lado, a sua mente de lado, para que então Deus possa colocar a mente dele em você e você tenha a mente de Cristo. Amém? Então esse é o processo, meus irmãos, né? Um novo coração, um novo modo de pensar, são novos desejos e então o Espírito de Deus. Fora isso, só religião, infelizmente. Fora o processo de Deus, o modo de Deus fazer as coisas, só vai se ter aí religião. E isso não salva ninguém, né? Bom, que Deus te abençoe e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.